Olá, internautas! Como é que vocês estão? Tudo bem, galera? Professora Rose, Geografia. Mundo em Debate é o primeiro Mundo em Debate desse ano de 2019. Para começar a falar com vocês, nosso primeiro programa, eu escolhi a tragédia que o furacão, que o ciclone tropical Idai, ele trouxe para a região de Moçambique, Zimbábue e Malawi. 3 países extremamente pobres, localizados na África, e quando tem um evento de grandes proporções, vira uma tragédia social. Quer dizer, um problema natural vira com certeza uma tragédia social. Esse Idai, ele foi um ciclone tropical que passou por essa região, demorou 12 horas passando por ela, trazendo ventos extremamente fortes, 170 km por hora e muita chuva e consequente inundações. Ele pegou uma área, só para vocês terem uma ideia, de 300 quilômetros. É chão, é coisa pra caramba. 3 milhões de pessoas foram diretamente afetadas. E mais da metade dessas pessoas são crianças, quer dizer, vulneráveis. Por enquanto, os dados oficiais, eles já falam em 700 mortos e pelo menos aí 2 milhões de pessoas afetadas. Eu estou falando 700 mortos, mas o que tem de gente desaparecido é mais ou menos como eles falavam em Brumadinho, né? 100 mortos e 300 desaparecidos. Pô, como é que pode estar desaparecido numa condição dessa? Né? Provavelmente, muito mais mortos vão ser contabilizados aqui. Vocês viram que eu já comecei falando furacão, depois eu arrumei, eu falei ciclone tropical, mas afinal, furacão, tufão, ciclone tropical, tem diferença? Na realidade, é a mesma coisa, só que eles recebem nomes diferentes quando acontecem em lugares diferentes. Por exemplo, furacão é quando acontece no Atlântico. Tufão é quando acontece no Pacífico. E ciclone tropical é quando acontece nessa área do Oceano Índico. E eu estou deixando uma primeira figura para vocês, aqui um mapa, para vocês olharem e ver a diferença de nomenclatura. Como é que se forma um furacão? Ou um tufão? Ou um ciclone tropical? Para se formar, é necessário uma área de baixa pressão, ele se forma na água. A água do oceano tem que estar com uma temperatura superior a 27 graus. Isso quer dizer que só se forma no finalzinho do verão. Para nós no Hemisfério Sul, e estes 3 países, Hemisfério Sul, finalzinho de verão é a segunda quinzena do mês de março. Se fosse no Hemisfério Norte, como aconteceu Katrina nos Estados Unidos, finalzinho do verão para eles é a metade de setembro. E a gente tem uma superevaporação. Quando acontece essa superevaporação, à medida que evapora, começa uma tempestade tropical. O contato desse ar quente e úmido subindo com o ar frio da alta atmosfera cria ventos super rápidos, cria ventos extremamente fortes. E esses ventos, eles vão mudando de nomenclatura também de acordo com a velocidade que eles vão atingindo. Para ser considerado um ciclone tropical, tem que ter uma velocidade superior a 119 km por hora. E esse ciclone tropical, ele atingiu uma velocidade superior a 170 km por hora. É coisa pra caramba. É considerado da categoria 2. Só para comparação, o Brasil já teve um furacão, que foi o Catarina, mas ele foi da categoria 1. E os Estados Unidos tiveram Katrina, que foi um furacão de categoria 5, que é mais de 250 km por hora. Destes 3 países, Moçambique, Zimbábue e Malawi, o mais atingido foi Moçambique. E Moçambique tem uma relação muito direta com o Brasil, porque nós fomos colônias de Portugal, assim como Moçambique. Então, nós temos laços históricos, nós temos laços políticos, nós temos laços culturais. Moçambique é um país que fica ali na região do sudeste da África,
bem sul, sudeste da África, ali no Oceano Índico. A capital de Moçambique é Maputo. Ele tem 29 milhões de habitantes. E só para você ter uma ideia de comparação, Moçambique foi colônia de Portugal a partir de 1505. Lembra, Brasil 1500. Só que Moçambique só ficou independente em 1975. Não, você não ouviu errado. Moçambique só ficou independente em 1975. É muito tempo. E para conseguir ficar independente, teve que ter luta armada. E essa luta armada quebrou, desmontou grande parte da pouca infraestrutura que Portugal tinha deixado no país. Quando o país ficou independente, a gente fala, moxa, agora vai, né? Foi nada, começou uma guerra civil que demorou 10 anos, uma guerra civil no contexto da Guerra Fria, as duas superpotências apoiando, um lado capitalista, um lado socialista, moral da história. Aquele pouquinho de infraestrutura que existia foi destruído novamente. Então agora era a hora de Moçambique se reconstruir, e é o que começou a fazer nos anos 2000. E aí o que vai acontecer? Essa reconstrução econômica, ele estava inclusive crescendo a uma média de 8% ao ano, ela não se refletiu em melhoras sociais. A população de Moçambique é uma população rural e ela é extremamente pobre. Só para se ter uma ideia, a ONU coloca Moçambique no IDH, quando avalia saúde, educação e renda, entre os 10 piores países do mundo para se viver. Cada mulher aí em Moçambique tem uma média de 5,5 filhos por mulher. A mortalidade infantil de Moçambique é de 100 por mil. 100 por mil. Tá? É um absurdo isso. Nos países ricos é de 5 por mil. 12% da população de Moçambique adulta tem AIDS. Acontece um fenômeno desse num país miserável, sem infraestrutura, e a população ficou completamente desguarnecida. Andava de um lado para o outro no meio do caos total. Sem água potável, sem comida, sem remédio, sem abrigo. E aí, a partir daí, começa o caos. Aquela água contaminada com fezes, a população tomando aquilo, começam os casos de cólera, de febre tifoide, de malária, enfim, Moçambique precisa de ajuda. Moçambique precisa de ajuda internacional. A Unicef está mandando, o Brasil está mandando, mas eu digo mais, essa ajuda, ela tem que ser uma ajuda permanente. A gente não pode deixar um país irmão de mesma colonização passando por uma situação tão precária. Eu espero que vocês tenham gostado e aguardem o próximo programa. Beijos, corações para vocês.